Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Irmãos, hoje aqui no canal eu quero estar apresentando algo que eu tenho percebido que está acontecendo por essas empresas que produzem dramaturgia. Eu estou falando de Hollywood, eu estou falando da Netflix, eu estou falando da TV Globo e de todas as empresas em geral. O que eu tenho entendido, pelo que eu tenho visto, é que o sistema parece que eles querem o arrebatamento bem mais do que muitos cristãos. E por que eu estou falando isso? Porque através de filmes, séries, seriados que essas empresas lançam, antigamente era meio que uma mensagem ali subliminar, oculta, de alguma coisa ou outra que eles gostariam de estar nos falando, nos mostrando. Hoje é tudo em aberto. A Netflix, eles fizeram uma série com o nome de Lúcifer e mostra o inimigo como um ser humano trabalhando, vivendo, como se ele fosse um homem comum, normal, no meio da sociedade. E a mesma coisa fez a TV Globo. Ela fez um filme com o Murilo Rosa, que ele era o próprio diabo, e ele andava no meio de todo mundo, trabalhava, todo mundo tratava ele como se ele fosse um amigo, alguém comum. E depois a TV Globo fez uma série chamada Chipados. Eu não conheço muito bem essa série porque eu não assisto televisão, mas o nome é muito dúbio. Além do significado real da série, ainda tem um significado ali para a gente acostumar com esse nome, porque na grande tribulação, para muitos não morrer, muitos vão aceitar colocar o chip, e quem colocar o chip vai estar chipado. Então eu acredito que foi proposital, é um nome de sentido dúbio, e é isso que eu tenho percebido, que o sistema ele através da sua dramaturgia, eles têm demonstrado muita ânsia para que o fim venha logo, e eles querem muito colocar os seus planos em prática, que eles já poderiam ter posto, só não colocaram porque a igreja ainda está aqui na terra. A gente sabe que o anticristo já está entre nós, ele ainda não se manifestou, porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não pode se manifestar, porque com tudo pronto, se ele pudesse se manifestar, ele já não teria se manifestado? Com certeza sim. Eu listei aqui 3 filmes de Hollywood que não são cristãos, não são evangélicos, mas têm uma mensagem bem direta para a igreja. O primeiro se chama É o Fim. É o Fim é um filme hollywoodiano de comédia que mostra a saga de 2 amigos que vão a uma festa e, chegando lá, acontece um terremoto. E eles descobrem que chegou o último dia da igreja aqui na Terra. Para a gente ver, antes da igreja sair, né, da sociedade ali no filme, acontece um terremoto. Então, para a gente ver como o sistema, eles entendem do assunto e de repente eles sabem até mais do que nós. O segundo filme aqui que eu listei é o Red or Not, que mostra uma noiva recém-casada que, ao entrar na casa de uma família, da família do noivo, ela participa de um jogo sanguinolento e tem que se esconder para poder sobreviver. Eu quero aqui fazer um entre parênteses, porque, na minha opinião, aparenta ser um filme de terror como qualquer outro, mas não é. O que eles estão querendo dizer aqui? Na minha opinião, eles estão falando subliminarmente da igreja que não pegar o arrebatamento, porque é uma noiva recém-casada que, ao entrar na casa de uma família, participa de um jogo e ela tem que se esconder para sobreviver. E a gente sabe que no arrebatamento não vão ser todos que vão subir. Tem a noiva preparada que vai subir e aquelas despreparadas vão ficar. Aí o que vai acontecer? O anticristo, ele vai perseguir a igreja que ficar. Tá certo? Então esse filme fala um pouco isso. E para quem conhece um pouco da Matrix, sabe que eles tratam todo mundo aqui na Terra como gado. Eles falam que a vida é um jogo, que a gente é uma peça desse jogo. Eles nos tratam como uma peça de um jogo que eles mesmos criam. Tá certo? Então esse segundo filme aqui, para mim, ele é um pouco... ele tem essa história de fundo.
E o terceiro filme é o do Brad Pitt, Ad Astra, onde o seu personagem coloca o chip e parte para a sua missão. Qual que é a missão aqui do personagem do Brad Pitt? Ele é um homem que viaja pelo interior de um sistema solar sem lei para encontrar o seu pai. E eu gostaria de dizer aqui que não é mentira, não é fake news, não é teoria da conspiração, mas o próprio Brad Pitt, ele era ateu, ele era agnóstico. E quando mostraram para ele essa questão de satanismo e tudo mais, ele confessou que ele fez sim um pacto com o demônio e que foi a melhor coisa do mundo que ele fez, porque depois os seus filmes foram muito mais fáceis de se fazer e tiveram êxitos enormes. Então, o Brad Pitt é mais um artista hollywoodiano que confessou que fez pacto. Vamos lá, a gente tem aqui então 3 filmes com mensagens, alguns ocultas e outros não. O primeiro é o fim, que é a retirada da igreja aqui na Terra quando todos estavam brincando. Estava todo mundo distraído, se divertindo, então veio o fim. E o segundo filme mostra a noiva se escondendo para não ser morta, que lembra muito a igreja que não pegar o arrebatamento e vai ser perseguida pelo anticristo. E o terceiro, então, já mostra as pessoas na sociedade sendo chipadas e seguindo a sua vida. Para mim, o que isso significa? Significa que Hollywood crê no arrebatamento mais do que muitos cristãos. E por que eu falo que Hollywood crê no arrebatamento mais do que muitos cristãos? Porque tem muitos cristãos que parece que não quer o arrebatamento. Você fala do arrebatamento, eles falam que não vai acontecer agora, porque tem muita coisa ainda para estar acontecendo, que o arrebatamento não vai ser agora, que Deus não vai permitir, que arrebatamento só no fim da grande tribulação, que a gente está ensinando as coisas erradas e Deus vai estar nos cobrando. Então parece que muitos cristãos não querem um arrebatamento. Teve uma irmã que virou e falou assim, que os cristãos de hoje são muito moles, não aceitam nem passar por uma tribulaçãozinha. Se ela soubesse o que é a grande tribulação, se ela soubesse o tanto de cristãos que vão sim colocar o chip, porque não vai aceitar perder a sua cabeça, então eu acho que essas pessoas desejariam muito mais o arrebatamento do que os pré-tribulacionistas, né, do qual eu me enquadro, deseja o arrebatamento. Eu entendo que o sistema deseja o arrebatamento, eles desejam que o arrebatamento aconteça o quanto antes. Sabe por quê? Porque eles querem pôr os seus planos maquiavélicos em prática o quanto antes. Quais são os planos deles? É perseguir a igreja que ficar, é pôr em prática a nova ordem mundial, é reduzir a população mundial em 80%, é tornar o mundo em uma só nação, é obrigar a todos a pôr o chip, que vai ser uma espécie de adoração ao anticristo, a colocação do chip. E tudo isso será feito por 2 motivos. Em primeiro lugar, o diabo sempre quis tomar o lugar de Deus. E na grande tribulação, o anticristo vai se assentar no terceiro templo, dizendo-se ser Deus e imitando a Deus. E o segundo motivo é que Satanás ele já está julgado. E na grande tribulação será uma grande oportunidade dele levar o maior número de pessoas para o inferno com ele. E o pior de tudo, ele vai conseguir. Porque no final da grande tribulação, porque no final do governo milenar, quando Cristo reinar na terra por 1000 anos, então Satanás, no final dos 1000 anos do governo de Cristo, ele vai ser solto e vai voltar a enganar as nações por durante um tempo. E no juízo final, a Bíblia fala que foi lançado no lago de fogo Satanás e seus seguidores. O que eu entendo com isso? Eu entendo que ele vai sim conseguir enganar bastante pessoas depois que ele ser solto. Infelizmente. Irmãos, fica aqui um conselho então para todo mundo. Quando alguém falar que o arrebatamento não existe, repreenda essas palavras e esse demônio. Como eu já tratei aqui no meu canal, o Senhor Deus, ele não permite que o justo pereça com o ímpio. O justo é levado antes. Está escrito em Isaías: o justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração.
Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Então Deus ele vai sim guardar a sua noiva da grande tribulação, tá certo? Então não tem o porquê da gente não crer no arrebatamento. Na Bíblia, o Senhor Deus ele castiga sim os povos desobedientes, os pecadores, aqueles que não vivem conforme a palavra dele, mas na Bíblia não mostra o Senhor Deus castigando aqueles que vivem em santidade. Então, o Senhor Deus só castiga e repreende o pecador. Então, se você crê em Deus e vive uma vida em santidade e obediência à palavra do Senhor, crê no arrebatamento, então, para que Deus iria te castigar? Para que Deus iria permitir a igreja dele ficar na grande tribulação? Tá certo? A grande tribulação é para os cristãos que vivem uma vida relaxada, tá certo? Em 1 Tessalonicenses está escrito que o Senhor Deus ele não nos predestinou para a ira, e sim para vivermos com Ele eternamente. O amor de Deus ele é diferente do nosso. Aqui na terra, se você trabalha numa empresa durante 2 anos, já é o suficiente para um enjoar da cara do outro. Com Deus vai ser diferente, a gente vai morar no céu, a gente vai morar com Deus, a gente vai viver eternamente com Deus. Eu creio que a gente vai até perder a noção do tempo, porque não vai ter o porquê marcar tempo, a gente vai viver eternamente com Deus. Irmãos, o Senhor Deus, Ele me deu o entendimento do porquê muitos robôs e máquinas em filmes. Em 1991, houve um filme chamado O Exterminador do Futuro, onde 2 máquinas se enfrentam. E da minha adolescência para cá, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi filmes hollywoodianos com robôs e máquinas. E se vocês for parar para prestar atenção, a maioria dos filmes hollywoodianos é tudo máquina, robô. Eles sempre colocam isso nos filmes. E a resposta do porquê que eles colocam tanta máquina nos filmes é essa daqui. Site UOL. Vamos conviver de boa com robôs. Só é preciso abrir a mente. Da mesma forma que o Senhor Deus mostra o fim desde o princípio, assim também faz o sistema, que são satanistas brincando de ser Deus. Uma outra coisa aqui que eu gostaria de estar colocando aqui, que aconteceu comigo por esses dias, é que eu fui pesquisar um versículo bíblico no Google, do livro do Lucas, e ao digitar as primeiras letras, LUC, saiu esse nome aqui. Saiu esse nome como sugestão. É ou não é uma vergonha, uma afronta para nós que somos cristãos? E sabe por que saiu o nome dele? Porque o nome dele tem sido exaltado. Tem série, seriado, filme com o nome dele. Então... E para finalizar, eu gostaria de dizer que o sistema americano e hollywoodiano, eles sabem de muitas coisas. Às vezes pode ser que eles crêem no arrebatamento mais do que muitos cristãos que estão aí mornos, outros estão desistindo no meio do caminho. Nesse filme, O Exterminador do Futuro, numa cena de fuga entre o Arnold Schwarzenegger e o vilão do filme, quando o personagem do Arnold Schwarzenegger passa por uma ponte, está escrito Kelton 11, que significa cuidado com 11 de setembro. E 10 anos depois, aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, a queda das Torres Gêmeas. Então, como podemos ver, hoje Hollywood mostra subliminarmente o arrebatamento, a perseguição e a colocação do chip nas pessoas. E com tudo isso eu pergunto para vocês: vocês vão crer no arrebatamento ou vocês vão esperar o arrebatamento acontecer? Como eu já disse, o sistema Illuminati quer o arrebatamento para eles depois do acontecido, por em prática seus planos que são tenebrosos. Já nós cristãos devemos querer o arrebatamento para nos livrar das injustiças desse mundo e para morarmos com Deus eternamente. E como está escrito na carta de Paulo, para a igreja de Coríntio, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração jamais concebeu. Foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, tá certo? O que foi preparado para nós é algo inimaginável aos olhos humanos.
Tá certo, irmãos? Então, vamos crer assim no arrebatamento e nos preparar para o arrebatamento, porque Cristo ele vem no momento em que menos estivermos esperando, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Graça e paz.